Fala, rapaziada, boa noite pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu sou o jornalista Stelma, eu tô chegando nessa noite com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então, você que tá chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Deixa o seu like, inscreva-se, pra que nós possamos chegar aí à marca de 50 mil inscritos. Falta muito pouco, tá? Falta muito pouco pra marca de 50 mil inscritos, aí um pouco menos de 300 inscritos pra gente chegar nessa marca de 50 mil inscritos. Então, uma marca bem significativa aqui no nosso canal. E de antemão, peço pra você, além de deixar o seu like, além de se inscrever, né, deixa sua mensagem, a gente lê todas as mensagens. Deixa a sua sugestão, o que você acha que tá legal, o que você acha que não tá legal, se a gente deveria fazer mais lives, se a gente deveria postar mais vídeos, se a gente deveria mudar alguma coisa, é muito importante, porque o trabalho é feito pra vocês e por vocês. Então é necessário esse retorno, tá? É muito importante pra gente, beleza? Duas coisas que eu tenho pra falar aqui nesse vídeo. A primeira é o risco de demissão do Rogério Ceni. Ele corre risco de cair ou não. E outra coisa que eu quero falar é sobre mais um clube interessado, exclusivo, tá? Ninguém falou, daqui a pouco vai aparecer um monte de gente, mas mais um clube interessado em contar com o Eric Pulga, e é um clube da Holanda, tá bom? Isso e muito mais nesse vídeo, deixe seu like, inscreva-se, solta a vinheta aí, diretor. Meu amigo, olha só, a parada é o seguinte, vamos começar falando sobre o Rogério Ceni, tá? Muitas pessoas têm me perguntado, será que o Rogério Ceni corre risco de demissão, Jonas? Nesse momento, não. Evidentemente que se fosse qualquer time do futebol brasileiro, inclusive hoje, agora há pouco foi demitido o Osório, cara. 14 jogos, só perdeu 2, enfim. Lá deve ter acontecido algum tipo de problema interno, alguma cobrança, porque ele é muito incisivo, né? Enfim, não foi por resultados, apesar de ter perdido aí pro Paysandu 2-1 no campeonato estadual. Mas nesse momento, o Rogério Ceni não tem risco de demissão, tá? Apesar das falas, apesar de tudo que ele tem feito, apesar dos erros, apesar da contundência, como eu posso dizer, quase atrelada à teimosia, porque a contundência dele é quase uma teimosia, né? Nesse momento ele não tem risco de cair, o Grupo City continua prestigiando o treinador, só que, evidentemente, para quem já jogou Street Fighter, Mortal Kombat, né? Quem jogou esses jogos de luta sabe que a vida vai acabando conforme tu vai tomando algumas porradas, né? Tu vai tomando algumas pancadas, a vida vai diminuindo. E a vida do Rogério Ceni tá diminuindo. Tá diminuindo. E a vida dele tá tão... diminuiu tanto que se ele tomar um soco bem dado do Vitória na final do campeonato estadual, o sangue vai acabar. Então, assim, evidentemente, o projeto foi pro Beleléu. O planejamento, se houve planejamento, é uma coisa que a gente vem criticando constantemente aqui, é isso, né? A falta de planejamento. Olha aí o Alejo Veliz, gente. O Alejo Veliz sequer estreou e não vai jogar Libertadores, nem não vai jogar uma competição sul-americana. Que planejamento é esse? Que vocês contrataram a sua principal contratação, que pra mim continua sendo uma aposta, o Alejo Veliz, sequer vai jogar o campeonato internacional. Vai jogar pelo clube que ele tá, que é o Rosário Central. Agora, pelo Bahia, o clube que comprou ele, não vai jogar. Então, e outra coisa que me irrita bastante é a soberba, sabe? Não digo nem a soberba, eu digo o deboche. Aí vai pra coletiva, aí senta, porque aí quer debate. Não, cara, é pedir desculpa, é baixar a cabeça e falar assim, olha só, nós fomos incapazes, pedir desculpa ao torcedor, ninguém pediu desculpa até agora. Isso me irrita muito, porque grande parte dos jogadores acham que estão acima do bem e do mal, né? Não, cara, vocês representam os torcedores, que lotam o estádio, que pagam o ingresso, vocês deveriam sim pedir desculpa ao torcedor, e não fizeram isso em momento algum, muito pelo contrário, sempre com uma resposta atravessada. Isso aqui eu venho falando constantemente, olha, esse elenco tá com um sentimento de dever cumprido. Que me acompanha que sabe. Quantas vezes eu falei, olha, esse elenco tá com um sentimento de que nós demos mais do que vocês mereciam. Vocês nunca, nos últimos 35 anos, não jogaram uma Libertadores. Nós colocamos vocês em uma Libertadores. Esse era o sentimento do elenco e do Bahia. E continua assim na entrevista coletiva. Calma aí, o que vocês estão reclamando? Você não tem que reclamar da gente. Assim, se vocês estavam, mesmo sendo eliminados agora em uma Libertadores, foi porque nós colocamos você aí, né? Sempre o ponto de vista do treinador e do elenco é esse. Nós colocamos o Bahia aqui. Não o cara pálido. Quem tá te pagando muito bem pra fazer isso é a instituição. Atrelada ao torcedor, que paga o ingresso caro, né? Então você não tá fazendo obrigação nenhuma. Você tá recebendo muito bem pra isso. Então, em relação à questão da demissão aí do Rogério Ceni, nesse momento especificamente, o sangue diminuiu da luta, né? Mas ainda tem sangue ali. Nesse momento ele não corre risco de demissão. Entretanto, uma derrota para o Vitória é impensável administrativamente, porque o Bahia ele vai entrar em ebulição. Porque muito pelo trabalho que a gente tem feito aqui, alguns poucos influenciadores têm feito, alguns jornalistas, né, sérios, comprometidos com a instituição, comprometidos com o jornalismo e não com o clube, estão mostrando para o torcedor o seguinte, pô, rapaziada, olha só, vocês precisam acordar, né? Eu não digo acordar
Porra, e fazer igual a torcida do Flamengo fez. Cara, a torcida do Flamengo é atual campeão da Libertadores do Campeonato Brasileiro. Hoje a galera amanheceu na casa de um jogador que tava fazendo festa. Ontem amanheceram em frente ao CT. Não estou falando que isso seja certo, não. Enfim, cada um cobra da maneira que acha, evidentemente sem nenhum tipo de violência. Isso eu não concordo. A violência jamais compensa e jamais tem que ser feita. Só tô fazendo um paralelo, né, de que, pô, o Flamengo é o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, os caras estão cobrando o jogador. Enquanto que esse elenco aí do Bahia e o treinador quer jogar na cara aí da torcida de que nós colocamos vocês uma pré-Libertadores de 2 anos. Isso não é nada. Pelo que ganha, pelo que foi investido, pelo elenco que tem, isso não é nada, tá? Então eu acho que a permanência do Rogério Ceni passa muito pelo Bavi. Passa muito pelo Bavi. Já teve reuniões, vou trazer esse vídeo amanhã de manhã sobre essa reunião. Já teve uma reunião, tá havendo cobrança interna sim. Antigamente o Rogério Ceni ele tava muito tranquilo, ele tava muito, sabe, soberano, não tá mais. Já tá havendo cobrança interna para que os resultados melhorem. Porque na cabeça dos dirigentes, né, até do Grupo City mesmo, o que foi proporcionado, independente de não ser grandes contratações, mas o que está sendo proporcionado de estrutura, de elenco, de salário, né, de condição de trabalho, é suficiente para você se classificar em jogos como esse que foi eliminado da Libertadores. É suficiente para você ir para uma final de campeonato estadual sem sustos, como aconteceu com a Jacuipense, com a Juazeirense, melhor dizendo. Né? Porra, 3-0 deixou a Juazeirense chegar em 3-2 ali, né? Porque era Juazeirense. Em um campeonato brasileiro, contra um time mais qualificado de Série A, o time iria empatar, porque o Bahia parou de jogar quando fez 3-0. Simplesmente isso. Então passa muito a permanência do Rogério Ceni, passa muito, não digo nem pelo título estadual, mas digo qual vai ser a postura do Bahia, principalmente no jogo contra o Vitória, tá? A tendência é, pelo que eu sei, vai ser um jogo único, né? Vai ser na Fonte Nova, esse jogo único. E como lá na Bahia ainda é torcida única, deve ter só a torcida do Bahia. Se esse é o regulamento, então ainda sai na frente com isso. Ainda sai na frente com isso. Apesar que ultimamente a Fonte Nova, não digo por culpa do torcedor, não, por culpa do próprio elenco. Nem isso eles estão se motivando mais. Nem isso eles estão conseguindo mais se motivar. Com o apoio do torcedor, o fato de jogar em casa, com a magnética a favor, enfim. Né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Uma informação que eu adquiri hoje no início dessa noite é que, além do CSKA Moscou, fez uma proposta aí para o Eric Pulga, o Feyenoord da Holanda, ele tá interessado e tá monitorando o jogador, tá? Falei com uma pessoa de um intermediário brasileiro, muito conhecido aqui no ramo do futebol, que mora aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Chegou essa informação, entrei em contato com ele e ele confirmou de que o Feyenoord da Holanda tem interesse em contratar o Eric Pulga. Ainda não tem valores, ainda não tem tempo de contrato, nada, a gente não sabe se essa negociação ela vai pra frente ou não. E você vai falar assim, pô, então é uma informação que não é uma informação. Cara, é uma informação de que o clube holandês tem interesse em contar aí com o jogador e tá se utilizando de um intermediário brasileiro para fazer essa ponte do clube holandês com o Eric Pulga. Tá? Evidentemente que se esse valor for menor do que o CSKA tentou aí pelo atleta, evidentemente que esse negócio não vai caminhar. Esse negócio não vai ter sucesso, tá? Agora, já aquele valor do CSKA, eu já pensaria, porque seria um lucro muito alto. Muito alto. E eu acho que nitidamente o Eric Pulga, eu não tô levando muita fé por conta do seu psicológico, que ele vai ser esse estouro de jogador que daqui a pouco vai parar no Barcelona, no Real Madrid, no Manchester City. Eu não sei, posso estar completamente enganado, espero que esteja, torço para que esteja, né? Mas eu acho que você, de alguma forma, até mesmo pela contusão já que ele teve, pô, você lucrar, pagou 18 milhões de reais e a proposta que chegou foi acima dos 60 milhões, eu acho que era para vender. E aí você tem que ser competente ao ponto de você ir no mercado para trazer um jogador ou compatível ou melhor que o Eric para você repor esse jogador. Não vai ser desesperador, porque tem atletas no elenco que conseguem fazer essa função, o próprio Sanabria, que entrou mais uma vez muito bem, né? O Kiko Oliveira consegue jogar dos dois lados também. Na cabeça do Rogério Ceni, o próprio Everaldo também consegue jogar aberto. Eu já falei inúmeras vezes que poderia testar um pouco mais o Luciano Juba, um pouco mais adiantado, mas o Rogério Ceni não quer fazer isso, né? Não quer testar o Juba nesses métodos. Enfim, mas a informação é essa, informação exclusiva, tá? Vai ter um monte de gente agora que vê o nosso vídeo, vai repercutir as informações e não vai dar os créditos, tá? Feyenoord, da Holanda, tem interesse em contratar o Eric Pulga e já solicitou a um intermediário brasileiro, que mora aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, para poder fazer esse intercâmbio para saber se o Bahia tem interesse ou não em contratar o jogador, tá bom? Aliás, se o Bahia tem interesse ou não em vender o jogador, beleza? Você que tá comigo aqui na Gol, antes de sair, faz o passo a passo aí, meus amigos. Deixa o like, inscreva-se, dá uma hypada no vídeo para que nós possamos
chegar ainda mais torcedores do Esquadrão, tá bom? A gente tá ligado aqui em tudo, pra trazer informações, pra dar opinião. O nosso canal aqui não é um canal de react, então você não vai ver a gente reagindo o que o Sport TV falou, do que o Neto falou. Respeito quem faz, é conteúdo também. Mas aqui a gente emite opinião conforme os fatos vão acontecendo no dia. Beleza? Deixe seu like, inscreva-se aqui na Gol, que você ajuda demais a gente, ajuda demais o nosso crescimento. Forte abraço, saudações, boa noite. Tamo junto. Valeu.